Fala pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui à nossa videoaula, nosso curso, né? Falar sobre o Conselho Monetário Nacional. Bom, o Conselho Monetário Nacional ele é considerado o órgão máximo do sistema financeiro. Então, se eu fosse desenhar aqui uma hierarquia para vocês, só para vocês terem uma ideia, é como se o Conselho Monetário Nacional ele tivesse aqui em cima e logo abaixo dele tivesse os órgãos lá supervisores, né? Ou executores, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Então, ele está lá no topo. Ele é considerado o órgão máximo desse sistema financeiro como um todo. Beleza. Então a gente sabe a primeira característica dele, o órgão máximo do sistema financeiro, e a segunda característica dele é que ele é considerado um órgão normativo, tá? Órgão normativo. Olha o nome, norma, quer dizer que ele dita as normas, ele dita as regras, ele não coloca a mão na massa, ele não é um órgão executor. A gente vai ver lá na aula do Banco Central que, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, ele autoriza a emissão do papel moeda. E o Banco Central é quem emite o papel moeda. Então você começa a ver algumas diferenças. Ó. O Conselho Monetário Nacional autoriza, ó, ele dita as normas, ele está autorizando. Quem está emitindo o papel moeda é o Banco Central. O Banco Central está executando, é diferente. Tá? Na hora que eu chegar lá e for colocar as atribuições de cada um dos órgãos, vocês vão entender que tem um macetinho. Você pode estar olhando o verbo para tentar diferenciar qual atribuição é de cada um desses órgãos, beleza? Mas então tá, então a gente tem o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo aqui do sistema financeiro e é responsável por expedir normas e diretrizes gerais. Perfeito. Tá, foi criado aqui por essa lei de 4.595 de 64, né, no início ali do período militar. E aí ele vai servir para fazer o que, basicamente, esse conselho? Bom, ele vai normatizar política monetária, que eu ainda vou falar para vocês, né? Política de redesconto, compulsório, open market, política de crédito, orçamentária, fiscal, né? Política fiscal expansionista, contracionista e da dívida pública do Brasil. Beleza? Então, quais que são as competências básicas desse conselho? Que eu ainda vou falar depois para vocês com mais calma. Regulamentar, você percebe já aqui, ó, regulamentar, então está dizendo as regras, está criando regras, tá? Operações de crédito, regular a moeda do país, supervisionar suas reservas em ouro e cambiais, isso aqui tem a ver com reservas internacionais, tá? Reservas internacionais. Não precisa preocupar, eu estou passando rápido aqui mesmo, eu sei, mas é porque depois eu tenho um quadrinho resumitivo, tá? Então, isso aqui é uma introdução. Então, determinar suas políticas de poupança e investimento, regulamentar os mercados de capitais brasileiros e o principal de todos, que eu quero que você até bota um asterisco aí, ó, bota uma marcação aí, é que o Conselho Monetário Nacional ó, ele supervisiona as atividades do Bacen e da CVM. Então, ele vai supervisionar. Ele diz as regras, esses outros dois órgãos começam a executar de acordo com as regras e ele supervisiona, ele vê, vocês estão fazendo de acordo com o que eu falei? Né? Beleza. E aí esse conselho aqui, ó, ele se reúne uma vez ao mês e sua composição é dada por 3 membros. É bem simples, ó, para você decorar. CMN, quantas letras, né? 3 letras, 3 membros. E quem que são esses membros? Nós temos aqui o ministro da Economia, né, o famoso Paulo Guedes, atual ministro da Economia, presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Como que a prova pode perguntar também aqui para vocês? Bom, qual desses três é o presidente do conselho? Eles têm que falar, o presidente do conselho é o ministro da Economia, tá? Então é o cargo máximo dentro desse Conselho Monetário Nacional. Beleza? E lembra que antes a gente chamava de, ao invés de chamar Ministério da Economia, a gente chamava de Ministério da Fazenda, né? Aí veio esse governo atual e aí eles fizeram essa troca. Então agora aparece ministro da Economia, Ministério da Economia. Tá? Isso é importante também. Então se aparecer Fazenda, Economia na mesma questão que eu acredito que não deve aparecer, você vai marcar Economia. Beleza? Tranquilo. Lembra que eu falei na aula passada do esqueminha, né? Então, ó, só para você entender. O Conselho Monetário está aqui, logo abaixo dele vem os órgãos, ó, supervisores, está escrito aqui nesse canto, opa, deixa eu apagar aqui. Está escrito aqui nesse canto, ó, supervisores,
e aqui em cima órgãos normativos, tá? Depois esses outros aqui eu vou explicar para vocês. Então eu vou aguardar vocês lá na próxima videoaula, que eu entro para falar do Banco Central e eu já falo dessas atribuições do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então aguardo vocês lá na próxima vídeo, já pula direto para lá, não perde seu tempo. Até lá!